Dois shonens vingativos podem estar te enganando. Será que Gachakuta é mais estilo do que substância? E Tolgenanki é mesmo tão medíocre quanto parece? A verdade é que os dois têm potencial, mas um deles é cinema absoluto e o outro uma baita decepção. Mas você sabe por quê? Eu assisti os dois e com isso vou te contar até o final do vídeo o motivo de um ser superior, enquanto o outro é o mais lixoso dos dois. Então aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque hoje é dia de abrir os olhos para esses shonens novatos. Seiba! Antes de mergulhar no duelo entre os animes, é importante que você fique por dentro das premissas bem diferentes de cada um. Em Gachakuta, nós vemos um jovem com cara de malvado, que foi criado por seu pai adotivo até o dia em que o coroa é assassinado na sua frente, fazendo nosso herói jurar vingança. A partir daí, ele é ajudado por um cara poderoso que usa um guarda-chuva, e deve aprender a controlar poderes recém-despertados para alcançar seu objetivo. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. Brincadeiras à parte, é natural que anime shonen tenham similaridades e clichês compartilhados, especialmente quando olhamos por cima. Por isso que precisamos analisar o mundo ou personagens, entre outras coisas, para realmente ver onde um brilha e o outro falha. Para começar, a história de Tolgenanki se passa em um mundo contemporâneo e foca no embate milenar entre os Oni, demônios, e os Momotaro, que são descendentes de um grande herói. Tudo isso é inspirado na lenda do menino pêssego do folclore japonês, mas conhecer o original não é muito importante para o anime. Você só precisa saber sobre a existência da guerra e que os Oni têm poderes baseados em sangue, enquanto os Momotaro usam bactérias pretas que devem ser de alguma DLC de Cells at Work. Por outro lado, em Gachakuta nós somos apresentados a um universo diferente, com uma cidade que separa o lado dos ricos e dos pobres, além de um abismo ao seu redor onde o lixo ou criminosos são jogados. E depois deste abismo, todo um mundo da superfície que é repleto de feras de lixo e habitantes que sobrevivem naquela terra desolada. Aqui, a principal fonte de poder dos personagens são objetos que passam a ter habilidades caso tenham uma conexão especial com seu portador, que é chamado de Giver. Com isso, vale destacar que qualquer um pode ser um Giver em Gachakuta, enquanto as habilidades de Tolgenanki em geral ficam limitadas ao fato do personagem ser Oni ou Momotaro. E por falar em personagens, o Oni principal de Tolgenanki parece um viciado em Os Mercenários, que acaba acolhido por uma academia junto de outros como ele, um lugar para aprender a controlar seus poderes e se preparar para enfrentar os Momotaro. Enquanto isso, o protagonista de Gachakuta é um perito em reciclagem que acaba falsamente acusado pelo assassinato de seu pai, e por isso é jogado no abismo da cidade e acaba acordando em um lixão que lembra aquele de Toy Story 3. Lá, ele é recrutado para os Zeladores, uma organização que protege o mundo dos monstros e também lida com criminosos da região, como aqueles que são conhecidos pelo nome de arruaceiros e adoram fazer uma baguncinha na superfície. Então, se em My Oni Academia temos um embate direto entre Onis e Momotaro pela perspectiva dos novatos e seus antagonistas, no anime do lixo, os dois principais grupos acabam se enfrentando por consequência de seus objetivos serem distintos. Tendo isso em mente, é a partir de agora que vou falar de como os animes funcionam de fato para deixar a diferença de qualidade entre os dois bem evidente. Falando de Tolgenanki, é legal ver que os poderes de sangue dos Onis estão relacionados à personalidade ou ao passado dos personagens, ou pelo menos essa deveria ser a ideia, porque o protagonista usa armas de fogo, então parece ser muito fã de Nerf. Mas temos um cara que gera algo aleatório com seu sangue. Isso quer dizer que ele era jogador de gacha ou algo assim? A verdade é que nem sempre parece haver um bom motivo para as habilidades dos Oni. Só que em Gachakuta, os poderes vêm da conexão entre pessoas e objetos. Então naturalmente existe uma história por trás do porquê um utensílio se tornou especial. Algo que serve para qualquer Giver, seja zelador, arruaceiro ou outra pessoa. Enquanto isso, as habilidades dos Momotaro só são aleatórias mesmo. E por falar neles, é importante frisar que os principais vilões do anime até agora vêm em duas variedades: maníacos e burros e incompetentes, ou garotas com bazucas enormes. Mas aí eu já tô entregando todas as personagens femininas do anime. Já em Gachakuta, eu diria que todos os personagens são loucos como resultado do mundo caótico em que vivem. Mas ainda assim, existe grande variação entre os personagens. E os arruaceiros com certeza não são tão burros e incompetentes quanto os Momotaro. Se compararmos os dois principais antagonistas das duas séries por enquanto, nós temos o seguinte: em Gachakuta, um cara louco pela parada boa, que competentemente já conseguiu ganhar de um personagem importante e apresenta certo carisma. Para ele, seu chefe é um cara louco pelo objetivo de saber mais sobre o mundo e que já conseguiu se apoderar de uma habilidade que ninguém conhecia, além de conseguir deixar todos nós enojados na parte em que come uma barata.
Ai, que delícia! Corta para Toggenanki e primeiro temos um maníaco que quer acabar com os Oni, sendo que seus maiores feitos foram judiar de uma criança indefesa e falhar em matar qualquer personagem minimamente relevante, o que culmina com ele indo de arrasta para cima. Depois dele, conhecemos um Momotaro maníaco para acabar com os Oni, que executa um plano desnecessariamente complicado para tentar encurralar a oposição e falha miseravelmente. A única coisa em que ele é bem sucedido é impedir para você deixar um like nesse vídeo. Na verdade, o elenco inteiro dos dois animes clama por isso, então aproveita para se inscrever e considere entrar no clube de membros também. Enfim, se os antagonistas de Toggenanki não são a parte mais brilhante do anime, os protagonistas devem ser, né? Se você gosta de personagens desinteressantes, esse pode ser o caso, pois é impressionante como todos do grupo principal conseguem ter personalidades irritantes. Dois caras que só sabem falar gritando como se fossem a pior versão do Bakugou, e outro também agressivo, mas um pouco mais quieto. Um simples inútil, uma garota que só pede desculpas, uma outra super protetora, Eu sou safadão, eu sou tarado no sexo. e por fim, um virgem, cuja toda a existência gira em torno de sua vontade de espancar o palhaço e do quão super virgem ele é. Algo que, junto do design feminino das personagens e várias tentativas falhas de comédia, deixam claro que a história muitas vezes está mais preocupada em trazer o fetiche mal escondido do autor do que uma narrativa engajante. Ainda bem que as coisas não são assim em Gachakuta, onde as mulheres são bem diferentes umas das outras. Tem até uma que faz cosplay de Indiana Jones. Aqui, ao invés de serem só o sonho molhado de alguém, elas são ótimas personagens que, como bônus, acabam sendo bonitas, ou simplesmente lindas. Na verdade, todos os personagens de Gachakuta são bem carismáticos, e com designs variados e estilosos, mas não sem substância, já que dão dicas sobre o passado dos personagens e conversam muito com o mundo e as mensagens sobre valorização dos objetos, da cultura de rua e suas raízes africanas, além de outras coisas. Então, para ser justo, as personalidades de Toggenanki podem ser risíveis, mas eu devo admitir que tem um ou outro poder e design que são minimamente, e eu digo minimamente, interessantes, mesmo que não sejam nada originais. Mas isso é muito pouco, especialmente se compararmos com Gachakuta, onde eu acho todos cativantes. Agora, uma parte bem importante para os dois animes é a ação, só que em Gachakuta ela parece ter ficado em segundo plano para a construção do mundo ou o desenvolvimento do elenco e mistérios da trama. É por isso que um dos meus momentos favoritos é quando dois personagens batem um papo honesto ao invés de sair na mão logo de cara. Mas isso não impede o anime de aproveitar sua boa animação para ter momentos de ação ótimos e uma combinação adequada de 2D e 3D quando envolve monstros. Por outro lado, Toggenanki usa 3D nas figuras humanas, o que poderia ser sinônimo de desastre, mas na verdade eu diria que é decente, assim como a animação e as lutas em geral. O mesmo já não pode ser dito do ritmo de sua história, pois consegue de alguma forma ser rushada e lenta ao mesmo tempo. Rushada porque o começo pula um possível arco de torneio que poderia apresentar direito os personagens e prefere nos jogar numa batalha arrastada que dura o resto da primeira parte do anime. Depois disso, temos uma lenta construção para o clímax da temporada, algo que tem como base a mais pura suspensão de descrença, já que o centro do arco é a relação de dois personagens que viraram melhores amigos depois de 2 dias, tudo graças a um date no festival e outro no cinema. Promessa de romance. Isso me dá saudade de quando as pessoas viravam brothers por motivos mais profundos, tipo o fato de terem o mesmo gosto de mulher. Cá pra nós, eu me amarro em mulheres gostosas, que sejam mais espertas que eu, tenham um corpão, tenham uma libido lá em cima. Como contraste, pode parecer que Gachakuta é lento e sem rumo no começo, pois para e apresenta o mundo e personagens. Mas isso é só o anime mostrando suas maiores qualidades, e dizendo que o objetivo final do protagonista não é tão simples de ser atingido em uma realidade que é tão diferente da que ele está acostumado. Aqui, talvez o maior problema seja a grande quantidade de informações que é jogada na sua cara de maneira expositiva, mas não é nada que Toggenanki não faça para falar de coisas bem menos interessantes. Fora isso, o ritmo de Gachakuta é rápido bastante para sempre te manter entretido e interessado em saber o que vai acontecer. Portanto, Toggenanki podia ser maneiro e divertido com seus poderes de sangue e premissa baseada no folclore japonês. Mas fora sua animação competente, o resto do anime é composto por um universo limitado e história fraca com personagens irritantes ou desinteressantes em sua maioria. A menos que você veja seus animes com a mão no bolso da frente. Aí talvez você curta alguns dos aspectos exóticos presentes na obra. Por outro lado, Gachakuta tem um elenco carismático, maior criatividade em seu mundo e ação, além de uma história que cativa com seus mistérios e principalmente suas mensagens. Existem motivos para um ter sido um dos animes mais esperados do ano, enquanto o outro parece ter surgido do nada e depois voltou para ele. Então não é novidade que Gachakuta seja o cinema absoluto com muitas valências positivas além de seu estilo, enquanto Toggenanki é o mais lixoso e a decepção que desaponta até se você esperava que fosse só medíocre ao invés de ruim. Se mate agora. Talvez as únicas coisas genuinamente boas dele sejam as aberturas
aberturas e encerramentos. Mas assim, cada um tem a sua opinião, e agora eu quero saber a sua. É uma das pessoas que me dão medo por terem votado em Toggenanki quando fiz um post aqui no canal, ou prefere mesmo o anime do lixo?